Fique por dentro. Entrevista. Com uma pergunta do Matheus Justino. E ele disse assim: como se cura e perdoa uma mãe ou um pai que maltrata os filhos mentalmente com mentiras? Difícil. Nada Relacionamento raso, familiar, né? nada simples, sim. Legal, vamos começar por esse, que é o templo da época de Jesus, tá? Então é o templo de Herodes. Nabucodonosor vai destruir o templo de Salomão. Como é o caso de Yu Yu Hakusho, que curtem um anime um anime de lutinha. Sobe o som do professor Pasquale aí. O Raiz Coral, para mim, foi uma grande escola, tanto musical, quanto de evangelho, quanto de convívio. A Gisele Pacheco, ela fez uma pergunta. As produções cristãs de teatro musical estão crescendo. O que você acha disso? Olha, eu acho sensacional, porque quanto mais a gente tiver um ambiente para que os nossos talentos fluam, melhor é. Essa confiança um no outro, de que os processos não vão ser abruptos, entendeu? É que faz com que as crianças entendam o valor da verdade. Escolhemos a teologia primeiro, teologia é para todo mundo. Tem problema fazer teologia depois de já ter feito uma outra faculdade? Como que funciona esse dilema? Primeiro do chamado de Deus para cada um. Então tem pessoas que Deus chama para aquela idade jovem mesmo. Então vai lá, ele é jogado aos leões lá dentro do seminário da teologia e vai lá, Deus vai sustentar. Mas tem outras pessoas que precisam ter um tempo de amadurecimento. E o tema de hoje, Na Contramão, nova temporada. Eu fico por dentro, conversa com ela, nossa querida Gabi Gouveia, que é apresentadora. Muito bom estar aqui, hein, gente? Prazer Vamos sextar na maior empolgação, hein? Isso mesmo. Vamos começar nossa entrevista com a seguinte pergunta: o que podemos esperar de fato de novidade da nova temporada no Na Contramão? Esperar de novidade. Bom, a gente fez várias promessas na temporada anterior, né? De convidado que o pessoal queria trazer. Inclusive, a gente vai começar com um que foi pedido dos ouvintes. E vai ser o Thiago Grulha, vai ser bem legal. A gente vai conversar sobre música, sobre adoração, curiosidade sobre a carreira dele, porque ele começou sendo office boy, mais ou menos assim, do Baruch, né? Então, ele começou... Eu lembro que teve um show dele que ele fez, e o Baruch chamou ele no palco, eles cantaram aquela música dele, acho que Tu é Santo, alguma coisa assim. Foi bem legal. Então, ele vai vir e vai comentar isso com a gente. E uma outra novidade que a gente falou muito na temporada anterior foi sobre o cenário. Era pra gente ter cenário, né, na temporada anterior, e aí teve várias questões, várias coisas pra gente resolver, os ouvintes acompanharam, e agora a gente vai estrear com um novo cenário, vai ter LED, vai ter muitas paredes pretas, a gente vai ficar meio church, entendeu? Mas, além do cenário e, né, de ter os convidados que os ouvintes pediram, a Lara vai apresentar junto com a gente vai se revezar. Então, agora nós somos 3 apresentadores, então nem sempre vai estar eu lá, nem sempre o Carlos, nem sempre a Lara, mas sempre um de nós 3 ou 2 de nós. Que legal, e esse cenário eu não vi, mas de propósito, porque o pessoal falou que tá muito bonito, Tá. e eu Lindo. preferi esperar, fazer como os Sério? ouvintes, eu preferi esperar. Podia falar aqui, deixa eu te mostrar, Fábio. Mas a gente fala de nova temporada. Como é que funciona isso, né? De nova temporada? Você senta, para o nosso ouvinte entender, né? Você senta com toda a equipe para vocês discutirem o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ter no outro, o que pode melhorar. Como é que funciona? Como é que foi isso para vocês aí de resolver essas questões, né? Aqui na RTM, a gente tem alguns programas que eles duram bastante tempo, né? Ou eles começam e eles não têm data para terminar. Então, a gente percebeu que a gente precisava parar um tempo para poder avaliar, como você disse, né? O que passou, o que foi bom, o que não foi. E até para a gente poder se organizar, porque
um programa ele demanda muita coisa, não só o nosso esforço. E quando a gente fala do NCCast, do Na Contramão, ele é todo feito só de voluntariado. Então, a gente não tem nenhuma pessoa contratada pela ETM para fazer ele acontecer. Então, ele é um dos programas que ele tá ali na margem, né, dos top 10 da ETM. Na verdade, até mais, né? Top 30, sei lá. Mas, então, por causa disso, a gente precisa de um esforço muito maior, porque ele tá além do nosso trabalho. Então, se a gente fosse viver a vida diária fazendo tudo normalmente, não ia ter tempo para o NCCast. Então, ao invés de fazer com que ele fosse, sei lá, para sempre, a gente falou, não, vamos dividir em temporadas, mais ou menos por semestre, e a gente para 1, 2 meses para poder se organizar, para dividir o tempo entre o trabalho e o voluntariado. Então, a gente para sempre para poder fazer o que você disse, mas também para poder organizar como vai ser a próxima. Porque se a gente, vocês sabem, né, vocês apresentam aqui todo dia, né? Então vocês têm que ter um convidado todos os dias, uma pauta pronta no dia anterior, ter certeza que o convidado vai vir, se não, ter um plano B, porque o convidado pode simplesmente não vir. Eu lembro uma vez que eu ajudei a Paula, que ela teve um compromisso médico, eu não lembro, e o convidado, tipo, de manhã, 6 da manhã, ai, não vou. E aí eu tive que achar alguém, sei lá, pra vir de helicóptero pra vir aqui, entendeu? Pegou o helicóptero da dona da mansão, Exato, né? E no final foi muito legal. Então, pra gente poder até prevenir isso, né? Pensar já nos planos B e marcar com as pessoas com antecedência, a gente sempre divide por temporada, se organiza, e até pra gente fazer coisas novas, né? Porque às vezes a gente fica viciado e faz a coisa do mesmo jeito. Então, parar, dá pra gente olhar e falar, o que a gente pode fazer de novo? Inclusive, não falei, mas a gente vai ter quadros essa temporada também. Ping-pong, conselho amoroso. O Thiago Grulha vai responder conselho amoroso, porque ele começou, né, escrevendo música de paixão, de amor romântico. Então, ele vai responder também os conselhos amorosos dos ouvintes. Ai, que legal. Agora, Gabi, outro aspecto muito importante é falar com jovens, né? Que é o principal aí. Como é difícil falar com essa juventude devido às redes sociais, a esse boom da tecnologia. Como é desafiador? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito desafiador porque a gente vive hoje meio que dividido. Não sei se vocês estão assistindo Ruptura, uma série da Apple TV, é muito boa. E nessa série as pessoas dividem a mente dela em duas. Uma para ela não lembrar no trabalho da vida social comum e não atrapalhar, e para quando ele está na vida social comum ele não ter que se estressar com o que viveu no trabalho. Só que isso é uma problemática gigantesca. E se a gente for refletir para a vida da nossa juventude hoje, é meio que assim, eles são uma pessoa no online e são outra pessoa no offline. O problema é que o Senhor não nos criou para fazer uma ruptura na nossa mente, Ele nos criou para sermos seres integrais. Então, a maior tarefa do Na Contramão é mostrar para eles que ser integral vale a pena, porque eles já perderam a cor da vida fora do online. A vida offline não tem mais graça. Então, como mostrar para a juventude que a vida tem sim graça, e tem graça quando ela dá errado também? Né? Você não precisa ser aceito por todo mundo para ser amado. Você não precisa fazer o esporte que o seu amigo faz para ser amado. Você não precisa usar o filtro dos stories para ser amado, sabe? O Senhor criou você de uma forma única e especial. Então, resgatar valores, né, que já estão líquidos, que os jovens já se esqueceram, que eles rolam o feed, consomem nada. Não sei se vocês ouviram falar, mas tem um fenômeno muito famoso que está sendo estudado, acho que a palavra do ano é brain rot, né? Que é apodrecimento do cérebro. Então, infelizmente, as faixas etárias mais novas têm vivido esse apodrecimento. E que triste eu vi que a nossa biologia está sendo mudada por causa do consumo nas redes. Então, a maior dificuldade é ir contra esse apodrecimento da alma, do intelecto, do conhecimento, da sabedoria e do emocional deles e mostrar para eles que vale a pena caminhar com Jesus, sabe? Então, é isso que a gente faz. A gente faz uma curadoria de pessoas que a gente sabe que na conversa elas vão mostrar esses valores sem precisar fazer aquela famosa estratégia da escassez, né? Você precisa ouvir o meu podcast, senão você vai perder tudo. Não é assim. Você precisa ouvir porque vai te fazer bem. E é isso que importa, né? Sentar com os amigos e sentir que tá bem. É verdade. E uma questão também que você acabou entrando um pouquinho também na questão dos adolescentes, né?
Porque você passou por isso, tem mais as suas 2 irmãs e agora você é envolvida com o NCCast, com a Contramão no geral. É difícil essa fase, né, da adolescência. Eu tô assim já pensando, a minha mais velha tá com 9, daqui a Você pouco tem 12. 3 meninos, hein, Fábio? Igual o JP, né? 3 meninas. 4 contando com a mãe, com a esposa. E é um desafio nessa questão da adolescência, ainda mais como você disse, hoje, nessa realidade virtual que a gente vive. Eu acho, né, você pode até me corrigir, mas eu acho que os adolescentes ainda é mais difícil do que os jovens, né? E qual a estratégia que vocês têm feito? Vocês estão com 2 públicos, né? Os jovens e os adolescentes. Qual a estratégia específica para atingir a esses adolescentes que estão totalmente influenciados por esses influencers, né? Que não são nada de influencers, porque acaba passando muita coisa que não é legal aí para esses adolescentes. Você falou que a gente tem 2 públicos, mas eu acho que só por estar na RTM, a gente tem um terceiro, que é o público mais velho. São os pais, os responsáveis, os professores. Inclusive, a gente já fez sobre cuidado de educação sexual infantil. Teve muito professor que participou. A gente recebeu um ilustrador que faz livros infantis também. Então, teve muita gente de Ministério Infantil participando, que é uma galera mais velha, né? Uhum. Então, eu acho que o Na Contramão, ele abraça realmente muita gente. O jeito que a gente encontrou de conseguir conversar com todos esses públicos, aquela palavra famosa, né? Democratizar o conteúdo. É fazer com que a nossa linguagem não fosse única, exclusivamente RTM, né? Porque a gente tem uma linguagem aqui dentro. E nem uma linguagem, tipo, sei lá, da rede social ou uma linguagem de um nicho específico. Então, a gente se policiou bastante no começo, a gente tinha essa dificuldade, ou a gente usava uma gíria que aí ninguém entendia, ou às vezes ficava muito sério, e aí o André lembrava a gente, calma gente, vocês são jovens, volta. Então eu acho que é até legal, nessa última temporada, a gente meio que encontrou realmente a linguagem, porque eu acho que além de adaptar o conteúdo para um público ou para o outro, é você conseguir ter uma linguagem que é para todo mundo, entendeu? Então, quando, por exemplo, eu recebo amigos em casa, tá minha família, meu aniversário, por exemplo, eu não vou tratar meu pai de um jeito, meu amigo da faculdade de um jeito e um amigo da RTM de outro, entendeu? Eu tenho que ser a mesma Gabi para todo mundo. Então, a sensação é essa, da gente conseguir se policiar, pra gente entender que, por mais que a gente esteja num programa de jovens, a gente ainda tá na RTM e adaptar a linguagem pro público, basicamente isso. Perfeito. Agora, Gabi, como vocês enxergam o impacto Na Contramão na vida dos jovens? Quero saber agora sobre os feedbacks que vocês vêm recebendo. A gente, nessa pausa, né, que a gente tá comentando entre temporadas, a gente teve uma conversa bem assim, como nós somos voluntários, né, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente fala, meu Deus, será que compensa? Porque quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, ela exige esforço. E quando isso envolve trabalho, é um esforço maior ainda. E quando ainda você trabalha numa missão, é o dobro, porque tem a questão espiritual também, né? E no final dessa última temporada, a gente percebeu que a gente estava muito cansado. Espiritualmente, eu posso até falar por mim, assim, eu fiquei muito cansada, sobrecarregada espiritualmente. E eu até conversei com a minha psicóloga, conversei com os pastores lá da igreja, com amigos meus que são mais velhos. Porque eu acho que, às vezes, a gente não para pensar no quanto o nosso trabalho, ele tá chegando para pessoas. A gente tá sentado aqui, eu tô olhando para você, então para mim eu tô conversando com a Luana. Mas eu não tô conversando só com a Luana, eu tô conversando com todo mundo que tá ouvindo agora, que eu imagino que é muita gente. E às vezes eu, na minha pequenez e também na minha instabilidade emocional, eu achava que eu não devia estar ali, ou que eu era pouco para aquilo, ou que não estava chegando nas pessoas. Às vezes eu esquecia que as pessoas estavam ouvindo e estavam sendo transformadas. Então essa pausa foi pra gente parar e falar, será que eles estão ouvindo? Então a gente pesquisou, a gente foi atrás das mensagens, eu perguntei para as pessoas se elas ouviam. Nossa, muito legal, inclusive aquele episódio, eu falei, nossa, você lembra desse episódio? Porque pra mim foi um episódio, tipo, sabe, que não foi mais tão... um, né? Mais um, exato. E aí eu me peguei, eu falando agora por mim, né? Muito, assim, grata ao Senhor por Ele me dar a oportunidade de fazer isso. E ainda mais, já que a gente tá falando que é um trabalho voluntário, poder chegar diante dele e falar,
obrigada, Senhor, pela oportunidade de eu fazer isso e de você ter forças para continuar, mesmo no meu esgotamento, mesmo eu sendo pequena, continuar fazendo isso. Então, a gente tem retorno muito legal. O Paulo, né, que a gente estava comentando aqui da RTM, ele gosta muito, ele escuta. A gente tem ouvinte que pega e transforma isso em... tipo tema para EBD. A gente recebeu uma mensagem. Se eu não me engano, é de São Luís, no Maranhão, um ouvinte que pega todos os programas e usa na escola bíblica. Então, eles esperam sair, né, o episódio. Eles esperavam na quarta, então tinham mais tempo para preparar, mas agora eles usam, tipo, para fazer a escola dominical com os adolescentes. É bem legal. Fora os nossos amigos também, eu já vi... o nosso programa alcançar, por exemplo, pessoas do meu condomínio. Então, eu faço yoga, né, gente? Aí eu saía da yoga e uma amiga minha vinha perguntar, mas isso, não é possível que você se guardou para o casamento? Você tá perdendo sua vida. Eu falei, então, minha filha, não é bem assim. E aí, quando a gente saiu da conversa, estavam todas assim... Preciso ouvir o Na Contramão, preciso ouvir o De Pai pra Filha, sabe? E aí elas têm ouvido. Então, ver que no meu redor as pessoas gostam e consomem e que os outros gostam também é o que faz valer a pena. E aí faz esse esgotamento, né, mental e espiritual valer a pena. É verdade. Os nossos ouvintes são demais, né? O carinho deles, a atenção deles. Eles são únicos. O retorno que a gente recebe é algo realmente assim incrível. Eu tenho os ouvintes, né? Vários ouvintes como amigos, né? Pessoas que a gente sempre acompanha, pessoas que, se eu viajar, certeza que, né? Se eu for para Inglaterra, Pastor Marcos, Pastora Débora, guarda um quarto aí, tô chegando. Deles. Sim, né? Porque a gente se sente Sim. muito acolhido e a gente acolhe eles também. Então, eu lembro uma vez troca. que eu falei, acho que minha voz é feia, né? Não dá pro rádio, eu prefiro substituir, põe alguém, não sei o quê. Aí os ouvintes mandaram, não, a gente gosta de ouvir sua voz, você vai conseguir, não sei o quê. Aí eu fui, aí comecei a fazer Na Contramão, então, tipo assim, nossa, se não fosse os comentários deles, assim, é sério, eu já teria desistido. Então continue, viu, gente? Continue, inclusive hoje pode mandar mensagem aqui pra Gabi também, né? Algum programa que você gostou, algum episódio que te tocou, onde que você usou esse episódio, conta pra gente aí. Mas, Gabi, uma coisa que vocês fizeram também nessa temporada passada que foi muito legal foi a visita e os eventos nas igrejas, os programas apresentados de lá, né? Nessa temporada, o que tá vindo aí de novidade? Vocês vão continuar fazendo isso? Como é que funciona pra vocês fazerem isso? De repente, alguma igreja aqui em São Paulo vai ter um evento lá pra jovens, como é que funciona pra vocês fazerem um podcast desse evento? Foi por isso que o Na Contramão se tornou ministério, porque sendo só um programa de rádio, era mais difícil da gente fazer o ministério ser conhecido para os de dentro e mais ainda para os de fora. Então, quando ele se tornou ministério, a RTM entendeu que existia algum movimento jovem. E isso ajudou a gente a ter força para poder sair daqui, né? E isso porque a gente recebia já convites antes, e aí não tinha equipe para ir, não sabia como ir, assim, a gente só tinha ido em evento levar stand, não tinha muito, tipo assim, vamos fazer o programa ao vivo inteiro, gravado, com o nosso equipamento, levando as nossas câmeras, até porque a gente não tinha, né? Essas PTZs maravilhosas a gente não tinha. Então, foi assim, quando o programa se transformou em ministério, foi que a gente percebeu, caramba, agora a gente vai sair muito. E ano passado a gente teve muito evento. Teve alguns que a gente não conseguiu ir, porque, tipo assim, ou eu vivo minha vida de casada, vou no mercado fazer compra no fim de semana, ou eu vou pro Na Contramão, ou eu sirvo na igreja, ou eu saio com minhas amigas. Então, assim, administrar a vida é complicado. Vida adulta, né? Exato. Mas esse ano a gente já vai estar na Conjubesp, que é um acampamento que une todas as juventudes do estado de São Paulo, de todas as igrejas e missões. Nossa, então vai estar lá muita gente. Ano passado teve mais de 700 jovens. E a gente vai ficar encarregado pela programação do sábado. Então, tudo que vai acontecer no sábado vai ser feito pelo Ministério de Jovens da RTM. Nós vamos levar música, que vai ser Carol e Thiago. A gente vai levar a mensagem, né? O Carlos está se formando agora em teologia, então ele vai levar a mensagem lá também. A gente vai fazer de pai para filha ao vivo, vai fazer um Na Contramão ao vivo com um convidado. Então vai ser bem legal. E a gente aceita convites também, né? Agora a gente está se revezando, então tem como levar os nossos programas. A gente tem aí o Viajando por Terras Distantes, que também vai ter novidade, ele vai mudar de nome, vai mudar de apresentadores, vai mudar várias coisas, inclusive logo novo, tudo novo, vai ficar muito legal. Vou dar um spoiler, em parceria com uma editora de cultura pop que, assim, eu amo muito. Tá, eles são muito conhecidos aqui, então vai ser muito legal.
Então vocês podem chamar eles também. O Viajando visitou várias feiras, né, de cultura nerd, cultura geek, HQ. Eles foram visitar outros podcasts, inclusive, para falar sobre cultura pop. Tem o de pai para filha, que a gente foi chamado bastante ano passado para ir em evento para pais e filhos. Então a gente... foi sabatina. Eles colocaram a gente sentado assim no meio da igreja e fizeram perguntas, pais fazendo perguntas. Teve até uma mãe que ficou brava com o filho. Quando meu filho? E a gente assim, meu Deus! Mas a gente tá aí pra isso também. Meu pai vai agora pro Piauí. Fazer uma programação para pais. Então, quando vocês estiverem interessados em chamar ele também para falar sobre educação familiar ou chamar nós dois para respondermos perguntas, a gente vai também. E tem o NCCast, que a gente pode ir participar. A gente foi no passado, por exemplo, no Target. E a gente ficou responsável pelo podcast Target, que aconteceu na conferência. Então, a gente fez uma parceria com Na Contramão e nós entrevistamos todos os palestrantes. Foi bem legal. Teve Jacira Monteiro, teve Missionário, teve o Felipe Amado, que é da Christian Vision, então foi bem legal. Ai, que legal, já estou ansiosa. Para convidar é só mandar o WhatsApp. Só mandar o zap. Gabi, infelizmente nosso programa está chegando tá brincando, ao final. gente. Que Passou muito rápido, que conversa boa, né? A Renata passando aqui, acabou já? Eu não concordo com esse tempo do Fique Por Dentro. Eu também não. Desde muito 1930 a gente está no projeto. Porque é jornalismo, é entrevista, é tipo muita coisa para pouco. Papos aleatórios. Dica de como lavar roupa lá. Você viu só, Gabi? Ai, mas eu queria abrir espaço para você convidar nossos ouvintes a acompanhar todos os programas do Na Contramão, do Ministério, e principalmente passar as redes sociais. Tá bom. As redes sociais do Na Contramão é @nacontramãortm. Inclusive, quando você for nos pesquisar no YouTube, você pode pesquisar exatamente assim, @nacontramãortm, porque nós não somos grandes ainda. Então você precisa colocar exatamente o nome lá para você achar a gente. Falando sobre os programas para vocês ouvirem, a gente tem, se eu não me engano, de quarta-feira, de tarde, o de pai para filha, tem Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais. Gente, eu tô dando muito spoiler. Mais uma novidade, agora o programa vai tocar no rádio, então também tem o Viajando. E tem o Na Contramão, que é toda sexta-feira, meio-dia. Perfeito. E o tema de hoje foi Na Contramão, nova temporada. A entrevista foi com Gabi Gouveia, que é a apresentadora. Gabi, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique Por Dentro. Eu amo vocês, eu amo vir Nós aqui. Nós também, Gabi. É muito bom. E eu Fico Por Dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista. Compartilhe muito, 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 muito. Por quê, Luana? Foi ótima! Um forte abraço para todos.